Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Fiel, neste vídeo vamos fazer uma análise da partida de ontem entre Corinthians e Juventude e vamos falar também sobre o mercado da bola do Timão e o que nos aguarda. Fiel, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais. Já estamos alcançando a marca de 30 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Combinado, fiel? Vou sortear duas lindas camisetas do Timão quando alcançarmos a marca de 30 mil inscritos. Combinado, fiel? Já deixou o seu like? Já se inscreveu? Então vocês sabem que neste canal eu não gosto de enrolação e já vamos falar sobre o que interessa. Porque o Corinthians perdeu ontem para o Juventude fora de casa pelo placar de 2-0. Obviamente que todo mundo aqui está esperando que a gente frite o Antônio Oliveira e o goleiro Cássio. É lógico que eu vou falar desses dois, do atleta Cássio e do treinador Antônio Oliveira. Obviamente é o meu trabalho, mas eu quero ir mais além. O que me preocupa nem é as falhas do Cássio ou o erro constante do treinador Antônio Oliveira. O que me preocupa é um time igual o Corinthians, que tem uma folha salarial altíssima e não consegue agredir o time do Juventude, que até pouco tempo atrás estava na Série B. Se a gente não consegue jogar contra o Juventude, se o nosso lateral Hugo não consegue dar um cruzamento dentro da área contra o Juventude, se o Yuri Alberto não consegue finalizar contra o Juventude, se a gente não consegue fazer uma boa partida contra o Juventude, se o Wesley não consegue dar um drible num ala ou num zagueiro do Juventude, se nossa dupla de volante não funciona contra o Juventude, fiel, o que vamos esperar desse time? Qual é a nossa perspectiva de título para este ano? Quero que vocês me falem. Qual que é a perspectiva do Corinthians de você se classificar bem para uma próxima Libertadores? Da gente chegar numa semifinal, numa final de Copa do Brasil ou da Sul-Americana? É nenhuma, porque o Corinthians continua com os mesmos erros de antes. E o que me preocupa mais ainda, a gente gastou 130 milhões. Olha quantos custa esse time do Juventude, fiel. Não custa 5 milhões. E a gente com um time de 130, mais de 130, não consegue agredir o Juventude. Porque uma coisa é a gente perder pro Juventude, tá, fiel? É absolutamente normal, times grandes perdem para time pequeno. Mas é uma coisa a gente perder pro Juventude e tá aqui falando hoje assim, nossa, cara, o goleiro do Juventude fechou o gol. Catou bola demais. O Corinthians ainda acertou 2 bolas na trave. Eu tenho certeza que o nosso sentimento hoje estaria diferente. Porque foi uma ocasião de jogo. O Corinthians jogou pra caramba e não conseguiu fazer o gol. Seria isso que a gente ia estar falando. Mas foi ao contrário. O Corinthians não jogou absolutamente nada contra o Juventude. Absolutamente nada. E aí? Como que fica essa história? Porque o Juventude no Brasileirão vai brigar para não cair. E na hora que a gente começar a pegar Flamengo, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Vasco, Red Bull Bragantino, que é o nosso próximo adversário, depois o Argentinos Júnior fora. O brasileiro, ele tem times 1000 vezes melhores que o Juventude. E a gente não consegue jogar contra um time que vai brigar para não cair de novo, filho. Então é isso que me preocupa. Aí, corintianeiro, o que vamos falar aqui então? O Corinthians contratou, são 130 milhões em contratações erradas, fiel. Eu acredito que dava para o Corinthians ter investido melhor, sim. Eu acredito que o Corinthians teria aí 130 milhões, dá para você montar um... Fiel, o Corinthians, no Brasil, ele foi o segundo time que mais gastou, só atrás do Flamengo. Só atrás do Flamengo. Então é inadmissível que a gente joga contra o Juventude e não chuta 10 bolas ao gol. É inadmissível que a gente não tenha um lateral esquerdo que joga um jogo inteiro contra um time que vai brigar para não cair e não consegue na linha de fundo dar um cruzamento. O Wesley, eu já mudei totalmente a minha opinião sobre ele. Fraquíssimo, cara. Não é atacante pro Corinthians. Não é atacante pro Corinthians. Vocês querem a verdade ou a mentira? Porque se vocês querem a mentira, a gente vai ludibriar os torcedores aqui. Porque esse time é do meio da tabela para baixo e olha lá. A gente tem que ser realista. O Wesley não é atacante pro Corinthians. O que vai salvar o Corinthians, vocês sabem o que é, fiel?
Desculpa, eu vou falar para vocês. O que vai salvar o Corinthians é a janela do meio do ano. Porque se a janela já está fechada, se não abre mais, a gente ia brigar para não cair. A sorte é a nossa janela do meio do ano, que deve chegar de 3 a 4 peças. Inclusive, depois da análise do jogo, eu vou falar sobre isso, ok? Então, hoje nós temos um time frágil. Hoje a gente tem um ataque inoperante. Temos dois laterais, que é o Matheus Bidu e o Hugo, que para mim é a mesma coisa de se você jogar sem lateral. O Corinthians hoje é um time totalmente limitado. Aí já basta as limitações que nós enfrentamos no dia a dia, ainda temos que enfrentar teimosia dentro de campo, que é em relação ao treinador Antônio Oliveira. Porque o Coronado era o nosso melhor homem em campo. Não estava fazendo uma bela partida, mas era o nosso melhor homem em campo. Ele troca o Coronado de posição, sendo que ele estava jogando bem naquela posição. E no segundo tempo, o Igor Coronado estava marcando lá perto do gol do Cássio, cara. Um cara que tem 104 assistências no Altirrádio não pode marcar. Não pode jogar de praticamente aí de zagueiro, retranqueiro. Aí depois, de vez em quando, o Coronado pisava na área e tinha que voltar para marcar. Pô, o cara vai cansar. O cara vai falar, gente, o que é isso? Não é assim que eu jogo. O Rodrigo Garro, ele é volante. Ele tem que jogar de volante. O Rodrigo Garro tem uma ótima distribuição de jogada, toca bem, sabe sair jogando, mas perto da área, o Rodrigo Garro, fiel, vocês querem a verdade? Perto da área, o Rodrigo Garro é mais do que comum. Ele faz bem, armar, distribuir o jogo, ele não erra passe, ele é um cara brigador, ele é um cara raçudo, ele representa a raça argentina. Só que ele é um cara que tem que jogar mais recuado, ajudando o Corinthians na saída de bola. Porque o Corinthians não tem saída de bola com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, com o Ranieri. Apesar que o Ranieri é um monstro na marcação, mas não tem saída de bola. O Rodrigo Garro já tem. Então, na minha opinião, para o Corinthians começar a mudar, é Ranieri e Rodrigo Garro. Para o Rodrigo Garro ir lá buscar aquela bola lá perto da zaga e sair tocando, até que essa bola chegue no Coronado e comece a articular o beabá do futebol. Agora, se o Corinthians não contratar, não adianta a gente se iludir, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora, vocês querem outra verdade além da mentira? O Corinthians contra o Nacional do Paraguai foi uma ilusão, porque eles são horríveis, aquele time do Nacional do Paraguai. O Racing de Montevidéu já é horrível e deu trabalho para nós. Então, fiel, obviamente que temos que ter personalidade, raça, fazer algumas mudanças para a gente aguentar aí, para a gente suportar até o meio do ano. E na hora que chegar no meio do ano, senhor Augusto Melo, o senhor faz mais um investimento de 130, se for o caso. Porque com este time não dá, tá? E eu já vou trazer informações para vocês referente a isso, tá, fiel? Aí, além do mais, eu acho, fiel, agora eu quero falar algo para vocês aqui referente ao Cássio. Eu fui o primeiro cara a dizer aqui que eu amo o Cássio, cara, por tudo que ele conquistou no Corinthians. O Cássio é um monstro sagrado. O Cássio é um goleiro diferenciado. O Cássio dá aquele sentimento de persona não grata aqui. Obviamente que dá. Cara, você tá criticando o Cássio, olha o que ele fez pelo Corinthians. Só que, fiel, isso que tá acontecendo no Corinthians é uma baita injustiça com o profissional Carlos Miguel. Ele também é ser humano, assim como o Cássio. Então você não pode escalar um goleiro pela história, você tem que escalar um goleiro pelo que ele está atuando no momento. Porque se fosse assim, o Ronaldo Fenômeno estava jogando a seleção até hoje. Não pode ser assim, você tem que escalar um cara pelo seu atual momento. É assim que funciona um clube de futebol. Você tem que escalar o cara pelo que ele está atuando, não pelo que ele já atuou. E com todo respeito ao Cássio, o banco de reservas não é o fim do mundo, fiel. Edmundo já ficou banco de reserva, Ronaldo Fenômeno já ficou em banco de reserva. Grandes jogadores já ficaram em banco de reserva. No Corinthians mesmo, o Guedes, que é um jogador que arrebentou no Corinthians, ficou banco de reserva. O Romero, que é o nosso maior artilheiro, ficou banco de reserva. O Guerreiro, que já deu título mundial para nós, ficou no banco de reservas já no Corinthians. Por que o Cássio não pode ficar no banco de reservas? Por que o Cássio é intocável? Eu acho que é o fim da linha, fiel. Por mais que eu amo o Cássio, por mais que eu gosto dele, por mais que eu já defendi ele, hoje eu consigo enxergar a realidade. O Carlos Miguel merece uma chance de entrar no gol do Corinthians.
O Cássio ontem falhou nos 2 gols. Ele admitiu, não é eu que estou falando. Aliás, nós todos vimos isso, mas ele também admitiu. Porque tem umas pessoas que é tão fã do Cássio que não consegue falar, vai falar que ele não falhou ontem. O primeiro gol, totalmente defensável, mal posicionado, estava lá no primeiro pau, caiu atrasado na bola, ele tá lento. O segundo gol a gente não vai nem comentar aqui. Ah, o Félix Torres podia ter chegado. Não, fiel, ele tocou errado. E o que mais me preocupa é o primeiro gol, nem é o segundo gol, porque o segundo gol foi uma falha técnica que o Cássio não é jogador de linha, ele tocou errado pro cara, devia ter usado a inteligência e ter dado um balão na bola. O que me preocupa é o primeiro gol, porque ele tomou um gol lá do meio da rua. Isso não pode acontecer, os laterais, zagueiro não consegue marcar chute toda hora do meio da rua. Então foi uma falha grotesca do Cássio, na minha opinião, e eu acho que isso significa para todos nós, aliás, já está acontecendo o tempo que chegou a hora do Cássio dar o lugar para o Carlos Miguel. Fiel, se o Carlos Miguel entrar no gol do Corinthians, o Corinthians não vai significar que o Corinthians vai ser campeão, que o Hugo vai começar a jogar a bola, que o Yuri Alberto vai começar a fazer gol, que o Wesley vai começar a arrebentar. A culpa não é do Cássio que está acontecendo com o Corinthians. Vocês têm que pôr isso na cabeça. A culpa é de um conjunto geral, é da obra-prima inteira. Porque se você tem um lateral que não dá um cruzamento, se você tem um atacante que perde 2 gols na cara do gol, fica rindo e não faz mais nada. Em outras partidas a bola bate na canela dele e sai, não consegue dominar uma bola. Se você tem o Wesley que vem da base, que acha aí que, cara, que é um dos melhores atacantes do mundo, que acha que é o Haaland, que acha que é o Michael, pô. Se você tem um Wesley que não consegue dar um drible num jogador mais, né? Eu não sei o que aconteceu com o Wesley, cara. Então você pega o Wesley totalmente inoperante, o Yuri Alberto totalmente inoperante, o Romero joga quando quer. Só que ainda o Romero tem crédito, mas ontem também não fez nada. Absolutamente nada. Então a gente tem, fiel, já vi time ser campeão com um ataque forte e uma zaga e um meio campo fraco. O Corinthians precisa de um ataque forte. Porque quando sai o Yuri Alberto e entra o Pedro Raul, você está trocando 6 por meia dúzia. Apesar que hoje o Pedro Raul eu acho que tinha que ser titular, porque o Corinthians só faz chuveirinho na área. É um time sem padrão tático, é um time mal treinado, é um time que pega a bola e não sabe o que fazer com ela. Então o Corinthians hoje, para jogar do jeito que está jogando, coloca o Pedro Raul lá na área. Porque uma hora o Coronado vai cruzar uma bola na cabeça dele. Porque você não tem triangulações, você não tem tabela, você falta qualidade técnica. Agora, você vai jogar com um volante contra o Flamengo, com Coronado e Garro junto lá na frente? Você vai tomar de 4. Você vai jogar contra o Palmeiras assim? Você vai jogar contra o Grêmio assim? Você vai jogar contra o São Paulo assim? Você vai jogar contra o Fluminense assim? Olha o tanto que o brasileiro é difícil. Você vai jogar assim? Você não pode. Você tem que jogar com o Garro de volante, cara. E o Coronado isolado, de frente para a área. O Coronado não pode jogar marcando. Coloca o Coronado aqui, ó, de frente. O gol tá aqui, você coloca o Coronado de frente pro gol. É ali que ele jogava no Al-Ittihad. É ali que ele deu 104 assistências. E ele começou bem. Por que o senhor Antônio Oliveira foi trocar ele de posição depois? Isso não existe em uma partida de futebol. Fiel, no todo, no final total da obra, o Corinthians precisa contratar. Esse time que está aí é do meio de tabela para baixo. Vamos ganhar alguns joguinhos, empatar outros dentro de casa, um joguinho esporádico ali, ou seja, um ano sem títulos novamente. Para um clube que já está 5 anos sem títulos do tamanho do Corinthians, começa a ficar ainda inaceitável. Coritiano era a culpa do Augusto Melo? Não, muito pelo contrário. Estamos passando por uma reformulação graças a ele. Melhor do que tá lá com o Juliano, com o Gil. Ah, o Gil tá jogando muita bola. Fiel, mas no Corinthians existia panela. No Corinthians o cara tinha preguiça e tá mostrando futebol porque foi para outro clube. Então você tem lá Gil, Juliano, aquelas carniças que tava lá, a gente fez uma reformulação. Foram 11 contratações que o Corinthians realizou. Isso leva tempo, nós sabemos. Só que tem coisas que não dá para aceitar mais. O Corinthians, pelo seu tamanho, não pode ter o Wesley de atacante titular absoluto. O Corinthians, pelo seu tamanho, você não pode ter um volante igual o Maicon. Você não pode ter um volante igual o Fausto Vera. Você não pode ter um lateral igual o Hugo, cara. Isso é inadmissível, tá? Por mais que o Corinthians está guardando aí a sua munição financeira para o meio do ano,
começou errado. Porque você tinha que pegar um lateral meia boca de qualquer lugar aí e pôr lá no lugar do Hugo, cara. Porque esse cara não tem condição de ser jogador do Corinthians. Esse cara não dá... Fiel, eu assisti o jogo inteiro, ele não tem um cruzamento dele na linha de fundo. Que lateral é esse? Você não faz uma triangulação com o cara. Antes deixasse o Fábio Santos lá com 50 anos. Porque pelo menos o Fábio Santos é mais técnico que ele. É um cara que se tiver pênalti não erra. Então, são muitas deficiências. Então eu acho que por agora basta o Cássio no gol. Não dá mais. Não dá mais pro Cássio no gol. Eu acho que isso é até saudável para ele. Ele chegar no Antônio Oliveira e falar: Antônio Oliveira, eu vou fazer um treino separado aqui, eu vou me redimir, eu vou voltar a ser o Cássio que eu era, eu vou comer a bola, eu vou comer o treino aqui, cara, e vou voltar a 100%. Dá uma chance pro Carlos Miguel, porque hoje ele tá merecendo. Até pro Cássio respirar um pouco. Porque atrás de frangos, igual ele tomou, erros sucessivos, aí ele vem contra o Red Bull Bragantino e se ele toma mais falhas, vai começando a ficar crítica a situação dele. Então até para ele respirar, para ele tomar um fôlego, é totalmente saudável que o Cássio dê a sua vaga para o Carlos Miguel. Se o treinador não tem peito para tirar ele, ou alguém chega e fala, ele mesmo, o próprio Cássio, pela sua grandeza, pelo tamanho que ele é, ele tem que chegar e falar pro treinador que precisa tomar um ar, que precisa tomar um fôlego. Não dá pro Cássio continuar no gol do Corinthians, fiel. Igual eu disse para vocês, o Carlos Miguel não vai resolver nossos problemas, a gente não vai ser campeão. A gente vai continuar sendo um time frágil, mas você vai corrigindo algumas posições, tá? E como eu disse também, não é o fim do mundo o Cássio para reserva. Grandes jogadores já ficaram lá. E com o Cássio também, cara, não vai ser diferente, tá? Então ele pode ir para reserva assim, quem sabe voltar mais forte, certo, fiel? E o Antônio Oliveira tem que parar com essa teimosia dele. A gente sabe que tem um elenco limitado, nós próprios estamos falando isso aqui. Fausto Vera, Maico, Hugo, Wesley, pelo amor de Deus. A gente sabe que tem um elenco limitado, sabe que vai chegar peças novas, mas ele tem que fazer algumas mudanças, ele tem que parar de ser teimoso, parar de colocar o Raniel na linha de 3 com o zagueiro, ficar recuando o Raniel toda hora, tirar jogador que tá jogando bem, parar de colocar Maicon em partida, o Maicon tá sem ritmo, tanto é que machucou de novo. Então, fiel, o Corinthians precisa realmente de mudanças. O Corinthians perder para time de Série B, que é o Juventude, que subiu agora, time fraquíssimo, vai brigar para não cair. Ganhamos do Nacional e perdemos aí pro Montevidéu, que é outro time, empatamos com o Montevidéu, que é outro time horrível. O brasileiro é bem mais forte do que isso, tá? Jogamos com a Juventude e foi apenas um aperitivo. O brasileiro tem times bem mais fortes e se a gente não abrir os olhos, a gente briga para não cair de novo. Essa é a grande realidade do Corinthians. E por tudo que aconteceu ontem, o Coronado tem que ser titular. Porque ainda assim ele conseguiu ser o melhor jogador em campo, mesmo sendo uma partida singela. Mas dentre todos, ele foi o melhor em campo. Então você tem que continuar com o Igor Coronado e, se for possível, tira o Garro. Já que você é cabeça dura, tira o Garro e joga com 2 volantes, com o Raniel e o Fausto Vera. Pelo menos você deixa o Igor Coronado à frente do gol, armando a jogada do Corinthians. É assim que eu penso, fiel, é a verdade. Se o Corinthians não contratar, briga para não cair. A gente tem que ser sinceros. Isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Eu apenas estou sendo realista, fazendo o meu trabalho aqui para vocês. Combinado? Mas eu quero saber a sua opinião referente ao jogo, hein? Você comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Eu nesse canal respondo todos os comentários e vocês sabem. Diferente de outros, aqui eu respondo mesmo. Aqui eu não me permito que você fique no vácuo. E fiel, e apenas para dar um respaldo sobre o mercado da bola, que é a nossa maior esperança, o Corinthians quer trazer de 3 a 4 peças, tá, fiel? Já estou falando isso há um tempo e se confirmou hoje com a minha fonte. E não é porque o Corinthians perdeu ontem. O Augusto Melo já quer trazer de 3 a 4 peças, sendo 2 jogadores de nome. Inclusive, 3 jogadores dessas 4 peças é pedido do Antônio Oliveira. Uma nós já sabemos quem é, que é o Hernani, que está contratado. Jogadores em pauta, como o Michael, existe a possibilidade. Jogador como o Claudinho também, existe a possibilidade. Corinthians também quer trazer aí um volante, que já é o Hernani, um ponta esquerda, tá, fiel? E quem sabe aí até um centroavante e um zagueiro, tá? Pelo menos é as informações que eu recebi. Então o Corinthians vai contratar sim, é preciso contratar sim. Com este time não dá
pra gente continuar, tá? Então o Corinthians no meio do ano vem forte, vocês podem aguardar que coisas boas vêm por aí. Pelo menos o Augusto Melo está honrando o que disse. Essa primeira reformulação não está dando certo como a gente esperava, porém existe um tempo ainda para a gente dar uma entrosada melhor no time e com as peças que vão chegar, eu tenho certeza que a gente vai fazer um upgrade aí, a gente vai melhorar bastante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é que já estamos aí no dia 18, amanhã fecha o mercado da bola para jogadores que disputam os estaduais. Então, as negociações de Santos entre Mosquito está praticamente descartada. Gustavo Mosquito deve permanecer sim no Corinthians, tá, fiel? Outra ressalva que eu quero dar para vocês é que até hoje o Augusto Melo prometeu um relatório da Ernest Young até o dia 15 deste mês e já estamos no dia 18 e até agora nada aconteceu. Augusto Melo, é promessa sua, você disse, então vamos esperar essa semana. Espero que essa semana ainda saia um relatório, porque você pôs lenha na fogueira, agora a gente quer ouvir. Você disse que vai surpreender nós corintianos de como você assumiu o Corinthians. Que nós não vai passar pano para essa gestão passada não, porque isso que está acontecendo é reflexo deles. Então nós queremos saber sim, e se for coisa feia, tem que passar por investigação, sim, esse povinho aí. Olha o que fizeram com o Corinthians aí. Isso é reflexo da gestão passada. Um clube que arrecadou praticamente 1 bilhão e cadê? Um clube que não tinha time, não tinha nada. Inclusive eu já trouxe aí informações referentes a isso, não vou entrar no mérito aqui, tá, fiel? Mas um clube que arrecadou 1 milhão, dever do jeito que ficou devendo, sem um time competitivo que não tinha, não pagando ninguém, com direitos de imagem atrasado, queremos saber sim o que essa gestão passada fez e se for comprovado algo errado, sim, tem que passar por uma investigação, sim, e se for detectado algum tipo de falcatrua ou algum tipo aí de roubo, tem que ser preso, sim. Essa é a opinião, mas isso tudo dentro da lei, se algo for provado contra eles, tá? Então queremos saber o relatório do Corinthians, estamos aguardando o senhor, porque o senhor disse dia 15 e hoje já é dia 18, fiel. E qualquer novidade que tiver referente aí ao relatório da Ernest Young, aos direitos de transmissões também, que deve acontecer aí, se não nessa semana, no mais tardar na outra, eu vou trazer para vocês aqui de forma totalmente atualizada. Fiel, à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro com mais informações do Timão para vocês. Espero aqui ter passado o máximo de informações, posso ter transmitido aí da melhor forma possível. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e vai Corinthians!